Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de polêmica, é dia de nós falarmos sobre o elefante na sala, né? Sobre aquilo que muitas pessoas vêm comentando desde que o primeiro trailer de Supergirl foi lançado. Pela internet, muitos fãs têm apontado grandes similaridades entre o estilo visual e narrativo de Supergirl e a franquia Guardiões da Galáxia, da co-irmã, aquele grande sucesso de bilheteria. E embora Supergirl Woman of Tomorrow não tenha sido escrito e nem dirigido pelo James Gunn, né? Porque o roteiro é da Ana Nogueira e a direção é do Craig Gillespie, a influência do atual co-CEO da DC Studios é simplesmente inegável. Desde o design de produção alienígena ali, super colorido, até o uso marcante da música, né? Primeiro com Call Me do Blondie no primeiro teaser e agora com What Becomes the Broken Hearted. Nesse novo trailer, a estética simplesmente grita, né? Aventura espacial de desajustados. Até mesmo o visual da Kara usando fones de ouvido evoca a imagem do Senhor das Estrelas no início do primeiro Guardiões. Bom, além da estética, as duas abordagens se parecem muito na própria estrutura narrativa, né? A premissa de uma equipe improvável, no caso desse filme, a Kara, a Ruthie e o Lobo se unindo numa jornada intergaláctica para salvar a vida de um animal querido, o Krypto, né, que vai ser envenenado, como a gente viu. Isso lembra bastante o enredo de Guardiões da Galáxia Volume 3, no qual a equipe corre contra o tempo para salvar o Rocket. Isso tudo é inegável. Porém, é importante lembrar que essa trama, com o Krypto sendo atingido, vem diretamente da HQ original lá do Tom King, né, lançada em 2021. Então, pelo menos nesse ponto, o filme parece estar apenas adaptando de forma mais fiel o material de origem, e é justamente isso que a gente sempre cobra, né? Sobre as cores e o visual altamente extravagante, cara, você só precisa olhar uma página de Woman of Tomorrow do Tom King para perceber que os caras estão trazendo exatamente aquele visual pra tela, né? Eu já comentei aqui no canal que eu não gostei do Superman, do James Gunn, né? Eu fui bastante criticado por isso, mas cara, a real é que ele é um fracote, ele não consegue ganhar uma briga sem ter ajuda e também é extremamente ingênuo, e isso tudo é exatamente o que o Azulão não é nos quadrinhos, né? Mas nesse caso aqui da Supergirl, realmente eu acredito que, apesar do tom mais leve e divertido dos trailers, Woman of Tomorrow vai trazer muito do material de origem com essa personagem que é uma alma profundamente ferida, navegando ali pelo cosmos em busca de um propósito. Só pra citar um exemplo, uma das diferenças mais cruciais entre o Superman e a Supergirl é como eles vivenciaram a perda do planeta natal, né? Enquanto que o Clark Kent chegou à Terra como um bebê e aprendeu sobre Krypton através de hologramas e histórias, a Kara cresceu em Argo City, né? Ela se lembra do cheiro do ar, do rosto da mãe, das conversas com os amigos, da cultura que foi aniquilada. Ela viveu 14 anos em Krypton e sobreviveu ao pesadelo de Argo City, porque a cidade não explodiu instantaneamente, né? Ela se tornou um asteroide à deriva, do qual a população definhou até chegar a meras 13 mil pessoas. O solo irradiado por sóis amarelos se transformou em kryptonita venenosa, forçando os sobreviventes a um trabalho praticamente ininterrupto e extenuante para conseguir construir proteções de chumbo, né? Então uma chuva de meteoros arrebentou o chão de vez, transformou o chão em queijo suíço, permitindo que a radiação subisse à superfície, e então o pai da Kara fez a única coisa que restava fazer, né? Salvou a vida da filha, mandando ela embora numa cápsula igual a do Kal-El. Como diz o trailer, Krypton não morreu num dia, os deuses não são tão gentis. Toda essa bagagem emocional transforma a Kara numa personagem muito mais quebrada e isolada e, na minha opinião, muito mais interessante do que o primo, pelo menos essa versão do primo dela, né, do James Gunn. O próprio Superman aparece no trailer e expressa ali uma preocupação com o fato da Kara passar tanto tempo no espaço, temendo que ela nunca encontre a sua gente, e a verdade é que a Kara sabe que a gente dela já se foi, né, e a Terra é apenas mais um planeta alienígena pelo qual ela passa. Esse trailer é embalado pela música What Becomes of the Broken Hearted do Jimmy Ruffin, e a letra dessa música tem tudo a ver com a história do personagem, né? A letra diz: enquanto caminho por essa terra com sonhos despedaçados, tenho visões de muitas coisas, mas a felicidade é apenas uma ilusão cheia de tristeza e confusão. O que acontece com os corações partidos que tiveram um amor que agora se foi? Pra Kara, essa não é uma música de dor de cotovelo, né? É um lamento de alguém que sobreviveu ao impossível, que agora tá vagando entre os escombros da própria memória, né? Tentando entender o que pode restar de uma pessoa quando ela perde a sua casa, a sua família, o próprio planeta. E tudo bem, cara, se existe um sentimento universal que une toda a humanidade, talvez até os kryptonianos, é o amor incondicional por cachorrinhos, gatinhos, iguanas, furões e outros bichinhos fofinhos, né? E é assim que esse filme pretende nos fisgar. Nos quadrinhos do Tom King, o Krypto é envenenado por uma flecha, assim como acontece aqui no trailer, e a única forma de salvar a vida dele é encontrando o veneno para que os curandeiros do planeta da Ruthie possam fazer uma cura, porque cada mercenário usa uma mistura diferente de venenos, então eles precisam daquele veneno específico para conseguir a cura daquele veneno específico. Enfim, na história original, um agente do rei local mata um agricultor de rochas, o pai da Ruthie, Marie Knoll, por um motivo estúpido
estúpido, né? O Krem, das Montanhas Amarelas, deixa a espada dele ornamentada no corpo do pai da menina, e como ela não consegue que os irmãos dela partam pra vingança, a Ruth jura que ela própria vai matar aquele agente do rei. Ela recorre a Kara, que ela encontra num bar, mas a Kara se recusa a fazer isso. A Ruth vai novamente atrás da Kara e é seguida pelo Krem e um outro paspalho, né, que atacam a Supergirl e o Krypto e ainda roubam a nave dela. O que acontece é que para os seres humanoides o veneno não é tão poderoso assim, ele não é tão perigoso, mas para os animais menores, como um cachorrinho, é praticamente uma sentença de morte, e o filme está usando exatamente esse argumento, né? O Krypto é envenenado por uma flecha tóxica disparada pelo Krem, e a Kara tem apenas 3 dias para encontrar o antídoto. Eu confesso para você, cara, que eu fiquei um pouco surpreso de os caras terem entregado isso de cara, né, no segundo trailer, é o mote da história, mas enfim, esse trailer também nos mostra como o encontro com esse vilão vai acontecer, como foi revelado no final do filme do Superman. A Kara costuma visitar planetas com sóis vermelhos para que os poderes dela sejam anulados e ela possa ficar bêbada. Ela tá sempre virada num pudim de cachaça para tentar aliviar ali a dor das lembranças traumáticas do passado. Pois bem, numa dessas viagens a um planeta com sol vermelho, a nave dela vai ser roubada pelo Krem, que pega até mesmo o pote de cereal dela. Velho, isso já é, e longe demais, desnecessário, porque o Krem poderia ter usado meu link da Amazon para mandar vir o seu próprio cereal. Ele poderia inclusive ter mandado vir também uma máquina de waffles do Darth Vader. Eu sei, é uma franquia diferente, mas um cara durão como o Krem não ia se importar com isso. E até um cafezinho gourmet, né, para ele poder ter o seu café da manhã dos campeões completinho ali sempre que ele quisesse, porque usando o meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no QR Code ou no comentário fixado, você pode mandar vir qualquer coisa que você quiser para você ir para sua casa e ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. O valor dos itens permanece exatamente o mesmo, a única diferença é que uma parte do seu investimento vem para evitar que o seu canal favorito do YouTube tenha o mesmo destino de Krypton, né, para evitar que a chama se apague e para permitir que o Tata siga a mais gloriosa e sagrada das missões, que é levar entretenimento aos seus dispositivos móveis, porque enquanto outros sucumbem ao burnout, ao conteúdo preguiçoso, ao deserto infinito do scrolling sem propósito, o Tata segue trabalhando, incansável, sem descanso, surgindo onde quer que haja uma timeline ameaçada pelo tédio. Então já sabe, né, cara? Quando precisar de qualquer coisa pra você ou pra sua casa, usa o link do Tata. E se você não for comprar nada, pelo menos deixa um like, né? E se inscreve aqui no canal pra fortalecer a nossa família, tá bom? Muito bem, de volta ao vídeo. Nos quadrinhos, o Krem é um covarde patético que mata o pai da Ruth num acesso de raiva totalmente estúpido. O filme, no entanto, parece estar dando um upgrade no vilão, né? Enquanto que nos quadrinhos ele se ligou a um grupo de piratas espaciais, sendo apenas mais um deles, né? Um grupo que tinha um outro líder. Agora ele aparentemente é o líder do seu próprio bando de saqueadores, né? Eu só quero uma coisa desse filme em relação a esse vilão, cara. Que os caras tenham a coragem de dar ao Krem das Montanhas Amarelas o mesmo final que ele teve nesse quadrinho totalmente excelente de Woman of Tomorrow, cara. Porque existem coisas, meu chapa, que são piores que a morte. E a maior surpresa do trailer, decididamente, é a presença expandida do Jason Momoa, né, como lobo, aparecendo muito mais. O último Xariano não estava na minissérie original dos quadrinhos, embora a ideia original da história fosse uma narrativa com ele como guia da Supergirl. Então a aparição dele aqui faz, de certa forma, justiça a essa primeira versão do Tom King. O lobo aparece numa briga de bar cósmica, cruzando o caminho da Kara de forma explosiva, e vê o cara balançando o gancho ali com a corrente e pilotando a Space Hog completa, né, até com a caveirinha ali na frente. É um deleite, velho. A dinâmica entre a Supergirl, totalmente estoica e deprimida, e o lobo, né, que é uma criatura caótica e totalmente amoral, promete ser um dos pontos altos do filme, oferecendo tanto alívios cômicos quanto sequências de ação mais brutais. Um detalhe que pode ter passado despercebido pra você é o que tá no colar do lobo nessas cenas, né? Se você prestar bem atenção, você vai ver que o colar tem um pingente que na verdade é uma granada, igual aqui ele usa nos quadrinhos. É uma coisa muito grosseira, velho, totalmente excelente. E já que nós estamos falando em ação, o trailer faz questão de mostrar que a Kara não luta como Clark, né? Enquanto que o Superman é muito mais contido, calculando cada movimento ali para não causar danos colaterais, a Supergirl luta com uma ferocidade crua, né? Ela usa a visão de calor com força total para destruir naves inimigas, para arremessar adversários no vácuo do espaço sem hesitar. Ela é uma guerreira forjada na perda, né? E essa abordagem dela ao combate reflete justamente essa turbulência interna que ela vive. É uma representação muito visceral do poder kryptoniano. Assim como acontece na história original, esse filme também vai passar por um total de 9 planetas para contar a história da perseguição da Kara ao Krem, das Montanhas Amarelas, na qual ela vai descobrindo todas as crueldades que ele e os comparsas vão disseminando pela galáxia. Um desses lugares é esse entreposto, né, que é uma espécie de bar flutuante. Você pode ver que existem outros lugares como esse aqui ao redor, e aqui não tem como a gente não se lembrar da belíssima cidade nas nuvens, né, de O Império Contra-Ataca, que fica
ficava em Bespin. Esse lugar no trailer é bem menos glamuroso, obviamente, e nos quadrinhos ele não ficava em um planeta, mas sim num asteroide, um asteroide chamado Anmurphs. E é nesse lugar que todos aqueles alienígenas apontam as armas ali para as duas viajantes. Outro lugar é esse planeta no qual a Kara vai reencontrar o lobo, e é curioso notar que parece que os saqueadores com que eles estão lutando estão ao mesmo tempo raptando essas pessoas que estão vestindo camisolões brancos aqui atrás, né? Talvez os caras estejam coletando escravos para vender e os heróis vieram para tentar impedir isso. Um dos momentos mais intrigantes desse novo trailer mostra a Kara caindo de joelhos, né? Com veias verdes escurecendo ali o rosto dela. Provavelmente ela vai ser acertada por uma das flechas envenenadas do Krem, talvez uma que tenha um veneno mais potente, e essa luta talvez esteja se passando em um planeta que tenha um sol vermelho, e isso tenha deixado ela bem mais fraca e suscetível ao veneno da flecha. Ou isso pode estar acontecendo no planeta Barnington, iluminado por um sol verde que drena os poderes dos kryptonianos, cara. Nesse caso, se a Kara tiver sido ferida por uma flecha envenenada lá no início do filme, como os poderes dela vão estar sendo drenados aqui sob a luz do sol verde, isso pode significar que o veneno finalmente vai conseguir se espalhar cada vez mais rápido. Nos quadrinhos, a Kara revela que o Superman sobreviveu apenas 45 minutos sob um sol verde, né, antes de precisar ser resgatado, e a Kara, por outro lado, suportou a provação por impressionantes 9 horas. Então, cara, no final das contas, mesmo que esse filme se pareça em termos de visual e narrativa com Guardiões da Galáxia, eles têm uma diferença significativa em termos de tonalidade, né? Woman of Tomorrow é uma exploração do luto, da resiliência, da busca por pertencimento. E se a história realmente se debruçar sobre o material original, nós certamente vamos ter um filme sensacional, cheio da sensibilidade única dessa heroína. E isso, caríssimo gafanhoto, vai valer cada segundo do nosso tempo. Não esquece que existem duas formas de você ajudar esse canal a permanecer no ar. A primeira delas é usando o meu link da Amazon. Quando você for fazer essas compras, você não gasta nem um tostão a mais e me ajuda a seguir por aqui fazendo mais vídeos como esse. E a outra é se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, porque assim o YouTube entende que esse é um canal relevante para ele apresentar para outras pessoas, tá certo? E eu vejo você muito em breve, meu velho. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!